Olá, bem-vindos à nossa aula sobre dor torácica de origem cardíaca, em particular a dor anginosa, o chamado de Angor. Ora bem, o objetivo da nossa aula vai ser caracterizar a dor torácica de origem cardíaca, os sinais e sintomas que a compõem, como é que a identificamos, e sistematizar a abordagem à vítima com este tipo de síndrome. É preciso relembrar, a dor torácica é dos sintomas que merece maior respeito e que indica uma série de anormalidades que são necessárias avaliar. Até porque no tórax temos que nos lembrar, em termos de anatomia, que temos várias estruturas, mas principalmente o coração e o pulmão, que são aquelas que mais nos interessam agora. No entanto, é preciso avaliar a dor com algum cuidado, e por isso é que existe a chamada escala de dor, para avaliar a intensidade, caracterizar e por aí fora, mas a dor é uma experiência sensorial mencionada por cada doente de uma forma particular, ou seja, não é possível nós definirmos claramente que a dor é sempre desta maneira. Portanto, isto vai depender da forma como o doente sente a queixa e como é que ele descreve a queixa. Neste caso, a dor torácica, então, atendendo às estruturas que existem no tórax, pode ter de origem cardíaca, que será aquilo que iremos abordar neste capítulo e no próximo, mas também podemos ter dores torácicas de origem não cardíaca, que iremos abordar mais à frente. Portanto, quando abordamos então a dor torácica, pegando neste princípio, temos várias estruturas no tórax e, portanto, ela pode ter várias origens, podemos escalonar logo aqui a da origem cardíaca, que pode ser isquémica, e temos a angina de peito, ou mesmo um infarto agudo do miocárdio, mas temos outras condições que também dão de origem cardíaca, que não vão dar nem angina de peito nem infarto agudo do miocárdio, mas que podem trazer situações preocupantes, como a pericardite, que é uma inflamação do pericárdio, síndrome aórtico e da válvula aórtica também. Depois temos dentro do grupo das não cardíacas, temos a gastroesofágica, portanto, muitas delas por refluxo esofágico, espasmos esofágicos, ruptura esofágica, a úlcera do estômago, portanto, a úlcera péptica, portanto, e que não tem nada a ver com a gastroesofágica, como o pneumotórax, embolia pulmonar, dissecção da aorta, musculoesquelética ou até psicoemocional. No entanto, aquilo que está a vermelho são aquelas que requerem maior cuidado, portanto, na gastroesofágica, uma ruptura do esófago é sempre uma situação extremamente grave, e no caso da não gastroesofágica, temos o pneumotórax, a embolia pulmonar e dissecção da aorta, que iremos destes casos, estas 4 situações, iremos estudá-las depois mais à frente em particular. Portanto, o que é fundamental numa queixa torácica, ou outra queixa qualquer, é avaliar. O nosso primeiro cuidado é avaliar o doente. E dentro deste avaliar, nós vamos ter que avaliar a via aérea, a forma como é que o doente está a respirar, do ponto de vista circulatório, o C, como é que está o seu pulso, como é que está a sua pele. Portanto, são logo os nossos primeiros cuidados. E, por fim, caracterizar a dor. Portanto, esta primeira abordagem, a ABC, vai-nos permitir logo, como iremos ver, adotar medidas, cuidados logo de imediato, de forma a pelo menos, travar a evolução da situação. Em relação à dor, que é o sintoma mais importante, é fundamental avaliar que tipo de dor, como é que o doente expressa essa queixa, o início da dor, quando é que ela começou. É importante situarmos o tempo em que a dor começou, onde é que ela se localiza, se vai para algum lado, se não vai, aplicar a escala da dor, portanto, a sua intensidade, a recomendação é a escala numérica, de 1 a 10, portanto, ver a lição da dor para vocês poderem fazer bem esta avaliação. A duração da dor, portanto, sabendo que o seu início, podemos prever há quanto tempo é que esta dor existe, se houve variações de intensidade ao longo do tempo ou não. E depois já há fatores de alívio ou agravamento e outros sintomas associados. Dentro disto, também vamos ter que a nossa preocupação, e lá está que vamos obter do ABC, como é que está o doente a respirar, se há irregularidades do pulso ou não, se há taquicardia ou bradicardia, que é uma das principais irregularidades que podemos encontrar, como é que está a pressão arterial do doente, se está hipotenso, se está hipertenso, se está normotenso, a pele se está pálida, suada, se está seca ou quente, e a sua SpO2 se está acima de 90%, o ideal é manter-se acima dos 95, dos 94, 95, ou se está abaixo de 90. Por fim, se possível, a monitorização eletrocardiográfica. Portanto, um doente com dor torácica, se possível, deve haver monitorização eletrocardiográfica e tentar perceber que alterações eletrocardiográficas é que podemos identificar nesta monitorização.
E, logicamente, fazer um SHAMU bem feito e procurar fatores de risco, como hábitos e antecedentes que o doente tenha, a medicação que faz, o que é que temos aqui neste doente. É importante nos fatores de risco percebermos que há 3 componentes que são fundamentais. O doente, a idade, portanto, um doente mais idoso tem maior probabilidade de ocorrência de uma situação do que o indivíduo jovem, não quer dizer que não aconteça no jovem, mas a probabilidade de ocorrência é menor. Os antecedentes contribuem substancialmente para o surgimento de queixas, quer de origem cardíaca, quer outras não cardíacas, a própria medicação que o doente faz, os hábitos que o doente tem. Depois temos a situação em si, qual é o quadro clínico que temos neste imediato, como é que ele surgiu, se foi em esforço, se foi em repouso, se foi após uma refeição, whatever, o que é que pode ter acontecido aqui que desencadeou isto, e por fim, como é que ele está. Portanto, se há compromisso de A, de B ou de C, não é? Se há alterações dos sinais vitais, se há alterações da pele, e como é que ele, lá está, como é que são as características dessa queixa, para sabermos se enquadramos a queixa num quadro de origem cardíaca ou num quadro de origem não cardíaca. Sendo esta lição para começarmos a abordar a dor de origem cardíaca, o chamado síndrome coronário agudo, iremos então especificar aqui estas questões. É importante nós voltarmos à anatomia e percebermos. O músculo cardíaco, não é? Portanto, o miocárdio, composto por 2 aurículas e 2 ventrículos, mas o que nos interessa aqui é o músculo, requer uma perfusão contínua de oxigênio e um fornecimento contínuo de glicose. Portanto, isto é o que garante o seu funcionamento. Para isso, possui uma rede de vasos coronários, chamadas artérias coronárias, que fornecem este oxigênio e esta glicose ao músculo cardíaco. Quando uma artéria destas está comprometida, esse fornecimento de oxigênio e glicose é deficitário ou inexistente num determinado território. Então cria-se uma isquémia. Portanto, esse território fica em sofrimento. Se nós percebemos que o coração tem 2 atividades, que é uma atividade mecânica, que é o resultado que nós vamos avaliar com o pulso, com a pressão arterial e a oximetria, mas por trás deste resultado mecânico, que é a contratilidade, ou seja, conforme ele contrai, temos uma atividade elétrica que permite que isto aconteça. Portanto, essa atividade elétrica, relembrar aqui um pouco, tem origem no nódulo sinusal, depois primeiro vai despolarizar as aurículas através das vias intra-auriculares, e pelos vias internodais esse evento elétrico gerado no nódulo sinusal é retido no nódulo auriculoventricular e depois da despolarização das aurículas, que leva à sua contração, este vai permitir que o sangue que está nas aurículas venha encher os ventrículos, e passando aqui pelas válvulas auriculoventriculares. A seguir, quando os ventrículos estão cheios, o percurso elétrico segue, foi o feixe diz, ramo esquerdo, ramo direito, fibras de Purkinje, e dá-se a despolarização do ventrículo, e isto é que vai provocar a sístole do ventrículo, que vamos poder avaliar depois como o pulso, e vai dar origem ao pulso, à pressão arterial, e logicamente garante a perfusão. Quando o tecido entra em isquémia, este tecido atingido, não interessa ao território agora, porque não é esse o nosso caso, vai deixar, a condução elétrica deixa de ser eficaz e a força desse tecido deixa de ser inexistente. Portanto, ou seja, o tecido que está bom vai ter que garantir o esforço adicional que o tecido atingido não produz. Se em tempo útil este fluxo sanguíneo não for reposto, vai-se dar origem à necrose das células e fica uma cicatriz no miocárdio. Isto vai levar a que no futuro esse tecido atingido não funciona. E não funcionando, não contrai e vai-se tendo às pressões. Daí que nós temos de ter aqui algum cuidado quando abordamos a dor de origem cardíaca. Portanto, a dor de origem cardíaca representa uma situação em que o miocárdio não está a receber a quantidade de oxigênio suficiente para as suas necessidades no momento, e glicose também, não esquecer. Está associada normalmente a quê? A 2 componentes. Uma é o aumento da necessidade de oxigênio, ou seja, se há mais trabalho por um esforço físico, ansiedade, mesmo pela dor, há maior necessidade de trabalho, há um aumento da frequência cardíaca, logicamente o coração precisa de um maior aporte de oxigênio e glicose. Se as artérias coronárias não o permitirem, logicamente desencadeia-se um quadro de sofrimento e vamos ter dor. E podemos ter diminuição do aporte de sangue ao miocárdio pelas mesmas razões, mas também é preciso salvaguardar que a diminuição do aporte de sangue ao miocárdio ou a diminuição do oxigênio circulante também pode dar origem a queixas de origem cardíaca, por exemplo, uma hipovolemia ou um quadro de insuficiência respiratória. A causa mais comum que leva à perda de capacidade de fluxo numa artéria coronária é a arteriosclerose. Portanto,
é uma doença que vai provocar a acumulação de placas de gordura na parede das artérias. Isto vai levar a uma diminuição do diâmetro das artérias e à perda da elasticidade arterial. O que é que estamos aqui em causa? É quando é preciso passar mais sangue, a artéria não permite que esse sangue passe e daí levar à situação de sofrimento dos tecidos a seguir à obstrução e desencadeia um quadro de isquémia e vamos ter dor. Portanto, a arteriosclerose provoca uma diminuição do volume de sangue por diminuição do diâmetro da artéria e leva, logicamente, a um aumento da pressão aumentando no interior das artérias, o que também não é benéfico. Portanto, temos aqui uma representação gráfica da evolução da arteriosclerose. Ela vai acumulando, ou seja, há uma lesão da parede interior da artéria, as placas de gordura vão-se acumulando no interior da artéria, vão empurrando o endotélio, portanto a camada interior, e isto vai se tornando obstrutivo. Até que chega a uma altura que este trombo cede, rebenta e forma-se um coágulo ali naquela zona, um trombo efetivo naquela zona e interrompe o fluxo de sangue. Portanto, quando nós estamos a falar de uma situação de origem cardíaca, nós estamos a falar ou da diminuição do aporte de sangue, relembrando isso, ou do bloqueio à passagem de sangue. Pode acontecer outras situações, que é o caso da estenose coronária, que é o quê? Por uma razão qualquer, a artéria contrai e ao contrair diminui o fluxo de sangue, a passagem de sangue naquele ponto. Isto vai reduzir o fluxo de sangue ao miocárdio e desencadeia também a queixa. Portanto, este mecanismo pode dar origem a dois quadros clínicos que são distintos, que é a angina de peito e a infarto agudo do miocárdio. Nesta lição, então, iremos abordar a angina de peito. Portanto, a angina de peito é uma doença crónica do foro cardíaco. Portanto, as pessoas que têm angina de peito já têm a doença diagnosticada, portanto, e normalmente estão medicadas para esse efeito. E, normalmente, este doente está habituado à doença, que é descrita normalmente como um desconforto, pressão pré-cordial ou mesmo dor, pode ser mais intensa ou menos intensa e é transitória. Quer dizer que ao fim de algum tempo com a medicação ou com aquilo que o repouso, por aí fora, a normalização do processo, ela tende a desaparecer. Portanto, apesar de ser uma situação de origem cardíaca, a angina de peito não lesa ao coração, portanto, não tem o mesmo efeito que tem o infarto agudo do miocárdio. O infarto agudo do miocárdio lesa o coração, provoca uma lesão no miocárdio. Não é? Mas, logicamente, um doente que tem angina de peito tem um risco acrescido e pode levar a uma situação de infarto agudo do miocárdio. Daí que a dor de origem cardíaca é abordada sempre da mesma forma, seja perante um quadro de angina de peito, seja perante um quadro de infarto. Até porque temos que perceber, se o doente já tem uma doença crónica identificada, não é? Se já tem uma queixa que está habituado a ter essa queixa, a pergunta que nós temos que responder é, então, o que é diferente hoje para nos chamar a emergência? Portanto, logicamente, pode ser um quadro clínico, ou das duas uma, ou já não tinha aquela queixa há muito tempo e é preciso perceber porque é que aconteceu agora, ou esta queixa é anormal, foge do padrão que ele costuma ter e daí justifica a intervenção. Portanto, normalmente a angina de peito é precipitada por esforço, stress, ansiedade, etc. E normalmente é aliviada pela medicação que o doente faz, normalmente o nitromint, é o mais comum, em que é um medicamento que vai vasodilatar as coronárias, repondo o fluxo sanguíneo, de aplicação sublingual e que, repondo o fluxo sanguíneo, a queixa em poucos minutos desaparece. Portanto, ocorre então quando há um esforço cardíaco anormal ou além daquilo que tem sido o normal do doente, em que aumenta a necessidade de oxigênio naquele território e, como o fluxo não é normal, portanto há uma obstrução parcial, o doente desencadeia a isquemia. Pode haver várias causas, logicamente, desequilíbrio entre a oferta e a procura de oxigênio, como a gente já falou, e de glicose, porque as artérias estão apertadas, portanto, pela arteriosclerose, ou seja, tem o seu diâmetro reduzido e a sua elasticidade diminuída. Portanto, normalmente esta situação resulta do processo de arteriosclerose arterial, não é? Da coronária, mas também pode resultar de espasmo da artéria por um motivo qualquer, ou por embolia arterial da coronária. Portanto, a trombose coronária súbita pode provocar a queixa, se a obstrução é parcial ou transitória, mas geralmente leva ao infarto agudo do miocárdio. Portanto, ou seja, podemos ter aqui uma queixa, em alguns casos transitória, mas se este quadro se mantiver, vamos estar perante um infarto e não perante uma angina.
Portanto, a diminuição do aporte de sangue e oxigênio a um determinado território do miocárdio, então dá origem a esta isquémia. Portanto, vai haver uma série de alterações, portanto, vai haver um aumento da acidez no território atingido, portanto, vai haver perda de potássio, que é um elemento fundamental na atividade cardíaca, vai-se acumular lactato no músculo, que vai desencadear, vai acelerar ainda mais a isquémia, altera-se a condução elétrica, daí as alterações eletrocardiográficas e daí a justificação da monitorização e, logicamente, se esta lesão for nos ventrículos, é o mais grave, pode haver alterações sistémicas das funções vitais, ou seja, hipotensão, taquicardia, bradicardia, etc. Daí termos que ter uma atenção especial na avaliação dos sinais vitais. Portanto, a pressão diastólica do ventrículo esquerdo geralmente aumenta durante a angina, ou seja, há aqui um regurgitamento do ventrículo e nas situações mais graves até pode levar à congestão pulmonar ou edema agudo do pulmão. Ou seja, desencadeia a dificuldade respiratória e leva ao edema agudo do pulmão. Portanto, assim podemos resumir que podemos ter causas de angina, pode ser trombótico, portanto uma trombose da coronária, não oclusiva, portanto há uma obstrução parcial pela acumulação desenvolvimento da tal placa de arteroma, até que pode, e se tornar oclusiva, leva a um infarto. Pode ser também por espasmo focal, ou seja, uma zona da artéria contrai subitamente e impede então a passagem do sangue de uma forma normal. Assim podemos dizer, na angina de peito, portanto, há sempre um aumento das necessidades de oxigênio, portanto, a dor surge sempre que há um aumento das necessidades de oxigênio pelo miocárdio, e vamos ter então a queixa. Normalmente este aumento das necessidades de oxigênio e glicose estão associados ao esforço físico, a uma emoção, ao stress, etc. Agora, podemos ter angina estável, ou seja, em que o doente tem diagnosticado a angina e esta surge nas mesmas condições, com as mesmas características e passa da mesma forma, portanto o doente faz a sua medicação, o seu repouso e a situação normaliza, mas podemos ter a angina instável, que torna-se mais difícil de separar a queixa do infarto. Porquê? Porque ela tem características muito próximas à do infarto, ou seja, de instalação súbita, não passa normalmente logo de imediato com a medicação e pode durar mais tempo que aquilo que está padronizado. Pode também surgir durante a noite, que é chamada angina noturna, portanto, ocorre durante a noite, durante o sono. Tem a ver com a posição do doente, ou seja, em determinada posição, normalmente em decúbito, o cúbito é o doente numa determinada posição, normalmente em dorsal ou lateral e desencadeia a queixa que desaparece mudando de posição. Uma angina variante resulta de uns espasmos, portanto lá está, é súbita, desencadeia uma queixa muito parecida com a do infarto, portanto, e logicamente varia de intensidade ao longo do tempo. Quais são os principais sintomas? E como eu disse e volto a reforçar, é muito difícil, mesmo no doente com angina de peito diagnosticada, nós dizermos, ok, é uma angina de peito ou é um infarto. Daí que quando nós abordamos estes quadros, estamos a abordar um quadro de dor de origem cardíaca. E os doentes devem ser sempre encaminhados ao hospital para serem avaliados, e então aí no hospital é que é feito o diagnóstico, é uma angina ou é um infarto. Portanto, em termos de emergência, a nossa preocupação é identificar, caracterizar a queixa, caracterizar o doente e enquadrá-lo num quadro que se é de origem cardíaca ou não é de origem cardíaca. Portanto, é uma dor de localização retroesternal, descrita como sensação de peso, facada ou pressão ou aperto. Não sofre alterações de intensidade com os movimentos respiratórios, portanto é uma dor constante. Okay? Se eu pedir ao doente para inspirar, a dor não aumenta ou nem alivia. Se eu pedir ao doente para mexer o membro ou tocar no tórax, não vai provocar qualquer alteração da dor, é constante. Pode irradiar para o ombro, braço, mão esquerda e pescoço acima do dorso, mas também para a região abdominal, principalmente para a região epigástrica. Eu quis chamar a atenção a isto. Se nós temos, uma das grandes características destas queixas da origem cardíaca é serem súbitas. Portanto, uma dor gastrointestinal é muito raro ser súbita, normalmente é progressiva. Portanto, um doente que não tem antecedentes gástricos, de patologia gástrica, que desencadeia a dor abdominal de forma súbita, principalmente do epigastro, temos que suspeitar deste doente como se fosse uma dor potencialmente de origem cardíaca e tentar avaliar de forma a confirmar é ou não é. Este desconforto tem início de um esforço físico, como eu vos disse, portanto, a angina estável, que é aquela que é mais comum,
surge nas mesmas condições, nas mesmas características, portanto o doente já tem a angina diagnosticada, ou até mesmo após uma refeição pesada, que aumenta o esforço cardíaco e daí aumentar a necessidade de mais oxigênio e glicose e desencadeia a queixa, ou através do tabagismo, alcoolismo, etc. Portanto, normalmente, na angina estável, que é a que diferencia da instável, porque a angina estável tem o mesmo padrão, dura poucos minutos, cerca de 20, 30 minutos no máximo, e cede à medicação que o doente faz. Portanto, isto não quer dizer que o doente não seja encaminhado ao hospital. E volto a reforçar, é preciso perceber porque é que ele hoje achou a necessidade de se deslocar ao serviço de urgência, porque é que necessitou de ativar os serviços de emergência. O ideal era, se possível, monitorizarmos o doente. Portanto, se essa ferramenta estiver disponível, principalmente se temos a hipótese de enviar este ECG, esta monitorização, para o médico do controle ou da central de emergência, é ótimo, porque permite antecipar o diagnóstico. Portanto, o que é que nós podemos encontrar? Essencialmente a derivação 2, vamos encontrar um infragelamento do segmento ST, que é um indicador de isquemia, não é? Diminuição da amplitude da onda R, e normalmente começa a haver arritmia por extracistolia, quer auricular ou mesmo ventricular, sendo as ventriculares as mais graves. Portanto, é fundamental a redução do esforço do miocárdio, portanto, daí que reduzir a ansiedade do doente, reduzir o esforço do doente, não deixar este doente andar. Portanto, deve ser a equipa de emergência que desloca o doente para a ambulância. Atenção ao transporte, reduzir o ruído, o uso de sirenes, a condução mais suave, portanto, para evitarmos o aumento lá da carga de trabalho do miocárdio e disto agravar a queixa. Portanto, a redução do trabalho cardíaco é fundamental. Para quê? Para lá está, para permitir que o fluxo de sangue que passa naquele nível de obstrução parcial da artéria coronária permita garantir as necessidades daquele tecido e normalizar o processo. Portanto, como eu disse, normalmente a queixa desaparece ao fim de 20, 30 minutos, na angina estável. Na angina instável não há um tempo para isto acontecer, portanto, e lá está, cede com medicação. No entanto, não podemos nunca ter uma certeza absoluta que o doente não está a infartar, principalmente se a queixa persistir. Portanto, se a queixa persistir, podemos estar perante uma angina instável ou poderemos estar perante um infarto em desenvolvimento. Portanto, normalmente estes doentes encontram-se medicados com nitroglicerina. Portanto, é um relaxante do músculo liso, portanto vai relaxar a artéria coronária, desta forma vai permitir que ela ceda à pressão, o fluxo aumenta e vai repor as necessidades, tanto onde não chegava, portanto onde o sangue não chegava, começa a chegar em quantidade suficiente e daí a dor ceder. No entanto, qualquer medicação feita em emergência requer validação médica. Um dos efeitos adversos do nitroaumento é provocar uma hipotensão que se resolve com uma simples elevação dos membros inferiores e o problema ultrapassa-se. Normalmente este medicamento requer que o doente apresente sistólicas acima de 100, ok? Portanto, se o doente tem uma pressão arterial ou se está hipotenso, uma pressão arterial abaixo de 100, sistólica, não se deve administrar nitroglicerina ou outro tipo de fármaco hipotensor. É fundamental fazer a vigilância da oximetria, mas a administração de oxigênio só está recomendada se a saturação periférica baixar dos 94%. É preciso ter atenção a isto. Portanto, a administração de oxigênio suplementar que não justifique vai aumentar a PaO2 do doente e isto pode levar à vasoconstrição ainda maior das artérias coronárias e aumentar a isquemia. Daí que só se administra oxigênio se o doente necessitar desse oxigênio, ou seja, apresentar insuficiência respiratória e uma SpO2 abaixo dos 94%. Portanto, podemos avaliar a angina de peito consoante o risco, portanto, tem a ver com a queixa. Portanto, num risco baixo, digamos que a angina instável, que dura 20, 30 minutos, cede com medicação, ao fim de pouco tempo está resolvida. E podemos ter um risco mais elevado, uma dor superior a 20, 30 minutos, que pode ter insuficiência respiratória associada e o risco de hipotensão. Portanto, este é um doente crítico que necessitamos logo de imediato apoio diferenciado. É fundamental perceber que, quando estamos perante uma dor de origem cardíaca, é critério obrigatório o contacto com o médico da central de emergência para orientar a ação sobre este doente e orientar também qual é o destino, qual é o hospital que vai receber o doente, principalmente a via verde coronária, ou seja, para receber este doente, ou até mandar apoio diferenciado ao local, neste caso apoio médico, para avançarmos na avaliação do doente e outras terapêuticas que podem ser necessárias. Em resumo, fundamental nestes quadros reduzir o esforço, reduzir a ansiedade,
Portanto, é, digamos, a nossa prioridade principal. Na angina estável, a queixa pode ser muito variada. Não é verdade que a angina é uma dor de baixa intensidade, normalmente tipo moinha, e o infarto é uma dor forte. Não é verdade. A dor pode ser mais intensa ou menos intensa, é preciso avaliar, ok? Portanto, é preciso também ter atenção aos sinais vitais do doente, ok? Sob orientação médica, então, qualquer medicação que possa ser necessária é fazer. Normalmente é a própria medicação do doente que ele tem e o médico pode dar essas orientações. Visualize a próxima aula. Obrigado pela vossa atenção.